O que me faz supor que o K ele é um sujeito, digamos, psicopata, sei lá, alguma coisa assim, que ele é totalmente frio, frio de emoção mesmo, de sentimento, de pensamento, de qualquer emoção, inclusive da raiva, sabe? A raiva dele é programada, sabe por quê? Porque então eu comparo ele com meu pai. Meu pai era aquele homem explosivo de verdade, né? Ele ficava com raiva, ele ficava com raiva. Ele não conseguia se controlar, ele não conseguia fazer uma raiva fingida, nunca. Ele realmente tinha uma explosão de raiva, de, não sei se ódio, mas muita raiva, né? De ele quebrar as coisas e tudo mais. E para ele se acalmar, ele tinha que sair, ir lá para, sei lá, encontrar os amigos, ou principalmente ir para o trabalho dele lá, ficar na loja lá, ficar fazendo alguma coisa em motocicleta, porque ele era mecânico, meu pai, a profissão original dele, né? Então acho que ele ficava nesse tipo de trabalho manual assim. Depois, quando ele voltava para casa, daí acho que ele já tinha raciocinado, ele voltava calmo, ele trazia então as empadas, as bombas para nós, de chocolate lá das famílias de crime, né? Sabe? Então ele fazia aquela harmonia de volta na família e ficava tudo bem, porque a gente tinha, na verdade, era muito medo dele. Então, isso é uma pessoa verdadeiramente explosiva, estourada. E a do K, ela é programada. Ela é programada, veja bem, primeiro quando ele esteve aqui, de manhã ele acordou agressivo. Não sei porquê, né? Pode ter sido programado. Começou a dizer que eu não era uma pessoa de esquerda. Tá. Depois disso, nós fomos lá na praia tirar foto. Era impressionante, porque nas fotos, ele pode ter modificado as fotos, como ele modificou, né? Mas principalmente no meu celular, que ele não conseguiu modificar, e até no dele, essa parte ele não prestou atenção, porque tem muita coisa que ele não presta atenção quando ele manipula a imagem. Ele estava totalmente, o lábio dele era branco, sabe que branco? Pena que eu não posso mostrar aqui, mas é branco. O olho dele morto, sim, sabe? Morto, um olho morto, aquele olho de psicopata mesmo. Já viram o olhar do Jeffrey Dahmer? Ele tem aquele olhar. Por isso que quando eu criei o Emir, eu fiz em cima do meu outro predador lá, que esse não tem olho morto. E eu misturei com o Jeffrey Dahmer, que tem olho morto. Aí ficou o predador de olho morto, né? O Emir ficou bonito, ele ficou lindo. E as mulheradas adoraram ele, sabe? Teve mulher cantando, ele assim, não cantando, né? Mas tentando puxar assunto com ele no direct, que realmente eu não deixei ele dar atenção, que ele sou eu, né? Eu não estou criando um predador também, eu estou apenas investigando o cara, que é um predador. Então não vou fazer, coitada, de qualquer mulher ali que pudesse, né? Só o máximo que ele deu ali foi um bom dia, boa tarde, qualquer coisa assim, e saiu fora, tá? Eu digo no direto, né? É, eu fiz isso mesmo para perceber, porque eu sabia que, logicamente, as mulheres iam olhar, né, aquela figura. Eu queria ver se aquele olho morto atraía, aquele olho do predador, se é isso que atrai. Realmente é isso, tá? Porque, veja bem, quando eu coloquei na minha personagem que o K fez a personagem Lucas, né? E tá, ele fez, daí depois eu montei o vídeo e tal, eu tive que tirar o óculos escuro dele com o aplicativo lá do Face App, porque ele estava só de óculos escuro. E quando ele tirou aquele óculos, ele tinha. É que foi assim, é que o Face App, ele também mudou na hora que eu, né, que tirou tudo, assim, que eu trabalhei, aquele rosto, mudou o rosto dele, ficou uma outra pessoa ali, né? Ficou bonito, mas ficou outra pessoa. Parecido mais com o personagem, assim. Mas na hora que eu estava tirando o óculos, deu para ver o olho por dentro, assim, dentro da lente. Era um olho morto, estava assim o olho dele. Era um olho mesmo de quem tinha perdido toda a vida. Como se naquele ato sexual da noite, assim, me deu a impressão disso. Ele havia perdido toda a vida. Aí, isso é uma coisa, assim, que eu acho que até já virou uma teoria minha, desse porquê que os homens, né, quando depois que eles transam, assim, eles dormem, eles perdem mesmo uma força vital deles. Por isso até que os jogadores de futebol eles não podem fazer sexo, né? Quando eles estão esperando para jogar, né? Como é que eles chamam aquilo mesmo? Aí nem lembro mais. Eu não lembro mais essas palavras, tá? Eu sabia tão bem. Eu sei que eles ficam ali tipo uma quarentena, assim, não é quarentena, mas é uma coisa assim, né?
eles não podem fazer sexo porque eles vão perder a energia deles, vão perder o jogo. Né? Eu acho que tem tudo a ver, mas é coisa de homem isso, sabe? Porque mulher não tem isso. A mulher pode, se quiser, sei lá, ficar o dia inteiro transando, porque a mulher ganha energia. A gente ganha energia porque, claro, porque isso circula, faz circular a vida, mas nos homens isso se esvai. Eu acho assim que, então, os homens têm essa coisa, mas sempre no dia seguinte eles estão normais, né? Mas eu acho que com ele acontece a coisa do psicopata mesmo. Acho que o psicopata é isso. Talvez seja assim um serial killer, vocês sabiam? Eu não sei se chama serial killer porque ele não me matou, né? A verdade é que eu tô aqui, eu acho que ele não é. Ou talvez ele seja de outro tipo de... Mas eu acho que ele não é isso, tá? Mas eu digo assim, é uma coisa semelhante, porque o serial killer, que eu já li muitas biografias, já vi muitos psiquiatras forenses falando, especialista, né? Porque eu acho interessante essa história. E também porque a gente se previne, você sabendo essas coisas, você consegue mais ou menos se prevenir, não muito, né? Eles têm essa coisa de que eles não ficam matando assim todo dia, sabe? Tipo, porque o matar, eles explicam, esses psiquiatras, que ele vicia, que é por isso que a pessoa repete, que ela tem que repetir. É uma coisa que vicia, que coisa, né? Só que, opa, tá. Mas de madrugada agora fiquei assustado com ali, mas é os biquíni que tem. Que coisa. Sabe o que é que eles viciam, então eles têm que repetir. Até porque parece que eles estão fazendo um ritual, eles fazem um ritual. Diz que quando o cara chega nesse ponto de ele começar a matar, né, se tornar o serial killer, ele vira ritualístico. Antes ele pode ter matado sem ser ritual, tá? Porque ele teve o impulso. Mas depois começa a sair do impulso. E aí vira o ritual. Mas que ao mesmo tempo vicia. Então esses caras, eles têm que, num determinado tempo, eles precisam fazer de volta todo aquele ritual. Porque é através daquele ritual que ele vai se acalmar, que ele vai ter a ilusão, porque é uma ilusão, né? De que ele resolveu um problema que ele tem com determinado tipo de mulher, que naturalmente é, mas não sei, a mãe, a irmã, ou sei lá, qualquer coisa assim. Qualquer coisa assim, eu não sei explicar isso aí. E também pode ser um gay, né? Que os caras matam gay também, matam criança. Então é um problema assim, tá? Às vezes, acho que quando ele mata uma criança, ele está matando ele mesmo, né? Deve ser, não sei. Mas aí, mas então o cara tem que fazer de volta, tá? Então é isso que vicia, mas ao mesmo tempo ele precisa do tempo, tipo um tempo de refração, assim, de recuperação. E que é por isso então que ele não faz hoje, amanhã ele faz de volta, ou faz 2 vezes no mesmo dia. Se o cara chegar nesse frenesi, assim, de ficar matando todo dia, aí ele é pego bem rápido, porque ele não tem tempo de elaborar, né? As coisas, e então é o final da carreira dele, assim, geralmente, né? E tem porquê que ele está nisso também, não consigo lembrar porquê, mas tem porquê também. Bom, aí, então eu acho que esse tipo que ele é, o K, né, que ele não é isso, na verdade, embora eu ache que ele pode fazer uma coisa informal, igual aquilo que eu falei no outro vídeo lá, que foi comigo aqui, né, que eu não sei, me deu aquela impressão que eu falei ali, e que eu já passei por isso com outra pessoa, né, então eu acho que ele... Nossa, agora estou pensando em outra coisa aqui. Meu Deus. Eu pensei numa coisa aqui agora. E pior que essa não passou lá, não. Mas você tem que escrever, mas só pra mim. Meu Deus. Eu acho que não. Assim. Não sei. Olha, então, o negócio é o seguinte. É que... Mas não é vai colocar isso que eu tô pensando. É outra coisa. Então, eu digo assim, que ele... Essa raiva dele é programada porque ele consegue ficar frio. Na hora que ele quer. Sabe? Porque olha só, então ele estava gritando na rua, parecia um louco, né? Parecia um louco mesmo, parecia igual meu pai assim, gritando, feito um louco. Aí quando ele chegou aqui, eu falei para ele ir embora, que eu não queria mais ficar com ele aqui, porque eu não queria, né? Não queria de jeito nenhum, então até comeu, né? E ele, na mesma hora, ele baixou ali, ele falou não, que ele ia ficar. Pegou, foi cortar. Não falou que ele ia ficar, ele falou que ele ia cortar a grama. Aí ele cortou, tinha umas gramas ali, porque não tem grama aqui, mas tinha não.
Às vezes nasce ele, né? Ele cortou bem cortadinho, bem bonitinho, acho que parecia até que é jardineiro, né? Cortou muito bem, assim, e, né? E gostou ali do que ele fez, porque acho que aquilo acalmou ele também. Mas, enfim, ele não voltou a ficar, sabe? E eu, como eu tenho esse meu instinto, assim, naquela noite eu dormi do lado dele, eu tomei meu remédio para dormir, depois que ele tinha tido ataque de raiva na rua, eu tomei meu remédio para dormir e dei as costas para ele, vocês entendem? Então, eu não senti que havia um perigo ali. Aliás, eu senti que não havia, apesar de tudo aquilo, né? E a única hora que eu acordei foi, tipo, no meio da madrugada ele estava mexendo no meu celular, porque eu acho que o negócio dele é esse, é pegar as coisas do celular, né? Só que o celular tocou, porque eu ponho despertador, então eu acho que ele estava com o celular, ou ele colocou o celular ali, ou ele ia pegar, mas eu acho que ele estava colocando ali, ele falou que estava colocando, que ia pegar porque tocou, mas eu acho que ele estava colocando porque tocou. Eu acho que ele pegou alguma coisa, eu acho que ele mexeu nas fotos, só que eu tinha feito dele, teve algumas que eu fiz com o meu celular, porque não era ele nas fotos também. Ele deve ter mexido ali, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei mesmo, tá? Essa parte eu não sei, né? Porque, afinal, eu abro no celular e diz que foi feita no meu celular. Agora tem que ver a hora. Que hora que diz ali? Mas deve dizer a hora certa. Acho que eu já vi isso, né? Então, quer dizer, mas aí, por que eu acho então que ele, no outro dia, depois que ele foi embora, por que ele ainda veio me dar bom dia ali e tudo, né? Porque eu achei que ele não ia voltar tão cedo assim, sabe? Eu achei que ele ia dar um gostoso, que, sei lá, se ele ia voltar, como que ia ser, né? Eu não esperava aquele bom dia dele. E ele deu o bom dia, eu ainda perguntei, é pra mim só ou é geral? E ele falou que era pra mim. Lógico, ele responde isso, né? Mas ali eu vi que tinha a foto falsa, tal, que ele tinha colocado, ou manipulado, ou antiga, ou sei lá, porque não era aquele que tinha estado comigo aqui, né? Eu ainda nem tinha olhado as fotos que eu fiz no celular dele, não tinha olhado ainda. Ou não tinha reparado, porque até a gente se tocar de que aquelas fotos realmente não são ele. Demora um pouco, sabe? Demora. Hoje que eu estou comparando essas fotografias assim. Mas então, por que será que ele me ligou? Porque ele não tinha terminado de fazer aquilo que ele queria fazer, sabe? Porque ele tinha que ter todas as minhas documentações, ele tinha que ter tudo para fazer todos esses trabalhos dele, trabalhos, né, de estelionato e não sei o quê, de fazer perfil para a pessoa, de repente fazer documentos falsos, conseguir um monte de coisa, até passaporte, de repente ele pode conseguir, sei lá, qualquer coisa assim. Pô, se você conseguir um passaporte, me manda, tá? Porque eu não tenho, tá bom? Eu não sei o que é ainda exatamente essa parte, porque essa parte é chata, né? Essa parte é do estelionato mesmo, de você ficar fazendo documentozinho de pessoa, duplicando, fazendo isso, fazendo aquilo, roubando, etc. Isso é muito chato, eu não tenho muito interesse de saber disso aí. Né? Se bem que isso aí talvez seja a parte principal também, né? E, então ele não tinha conseguido fazer isso aí. E aí, como eu xinguei ele depois, porque quando ele me mandou a foto falsa, eu comecei a falar, daí eu comecei a falar. Daí eu falei que ele era um duplo, quer dizer, falar não, escrever, né? Que ele era um duplo, que ele tinha não sei qual personalidade, que ele era um prostituto, que ele tinha sido um prostituto e que ele estava rodando o litoral com os clientes dele. Foi isso que eu comecei a falar, eu comecei a achar que era esse tipo de coisa, sabe? Até porque ele me fez pagar a passagem dele, né? Aquela coisa toda. Paguei restaurante, o dinheiro que eu tinha pego no banco eu dei para ele, porque eu fiquei com medo. Eu achei que eu tinha que dar aquele dinheiro, era meu dinheiro, era para mim, mas eu dei para ele. Quer dizer, o dinheiro da passagem que eu emprestei para ele vir era de 2 passagens, era para ele ir e voltar. Mas é que, na verdade, ele não estava vindo de Curitiba, ele tinha vindo de Paranaguá. Para o motorista de táxi do Uber, sei lá que carro, BlaBlaCar, ele falou que ele estava vindo da Ilha do Mel. O cara pegou ele em Paranaguá, foi o que o cara me falou, porque também pode ser outro mentiroso, né? E que ele falou para o cara que ele tinha família em Curitiba, filho. Ele não tem filho, não sei, de repente vai que tem também, né? Vai que a família dele já era essa daí e não da H, né? E que daí, como eu contei para H, quando eu estava no hospital um mês depois, que eu consegui entrar em contato com ela, eu falei dele para ela pode, então, ele pode ter voltado com ela ali. Aliás, tem uma coisa, porque como que eu descobri ela? Eu descobri ela porque ele escreveu o nome dela. Ele pôs o link do Facebook dela ali, foi isso que ele fez, no Facebook dele. E como que ele sabia que eu ia entrar no Facebook dele? Aí que tá, com a experiência que ele tem, ele sabe que as mulheres vão stalkear mesmo.
que na hora que ele dá esse tratamento de silêncio, que ele nem liga mais para a pessoa escreve, não está nem aí, a pessoa vai stalkear as redes. Então, ele sabia que eu andava mais no Facebook, de certo, né? Ele pegou, colocou, falou dela ali, a minha amiga, H, fulana de tal, falou nome e sobrenome, com link. Ali do link, realmente eu fui para ela. Eu não ia entrar mais no Facebook dele, eu não ia ter essa ideia. Mas quem me deu essa ideia foi a enfermeira que estava cuidando de mim no hospital, a cuidadora, na verdade. Tinha umas 3 mulheres que cuidavam de mim ali, de manhã, tarde, de noite, e uma delas, ela falou, não vamos ver o que está acontecendo, você entra pelo meu celular, porque eu estava bloqueada. Né? Quer dizer, ele sabe que essas coisas todas vão acontecer, que eu vou entrar por outro celular ou por outro perfil, ele sabe que essas coisas vão acontecer. Então veja como ele é frio, porque ele tem paciência de esperar isso. Ele tem uma total paciência de esperar esse tipo de coisa acontecer, porque pode não acontecer também. Se não acontecer, de certo ele vai bolar uma outra estratégia. Né? E ali eu conversei com ela e ela me falou que ela não estava mais vendo ele, que já fazia um tempo. Primeiro ela quis me dizer que não se viam porque ela estava trabalhando muito, mas eu sei que isso é mentira, que mulher jamais tem essa de estar trabalhando muito e não vai ver o cara. Imagina, gosta do cara, vai sempre ter um tempo, né? Quem faz esse tipo de coisa é homem mesmo. Aí depois eu falei, mas você está morando com ele? Porque quando ele resolveu ser sádico comigo e dizer que tinha uma outra pessoa, ele falou que ele morava junto. Então eu falei, mas você mora com ele? Ela falou, não. Daí ela respondeu não, porque eu insisti na pergunta. Eles estavam separados, na verdade, sabe? Eu acho que quando ela fez a postagem no Dia dos Namorados, porque ele ficou comigo, era 11, 12 de julho, ou 12, 13, 14, acho que foi esses 12, 13, 14. E ela fez uma postagem no Facebook dela no dia 12 de junho, que era o Dia dos Namorados, né? Num parque, ela com ele e com o filho dela, ele jogando futebol com o filho, jogando raia, aqueles negócios, né, com o filho. Parecia que era namorado. Mas essa postagem, ela pode só ter colocado ali, já está separado dele faz tempo, né? Tipo, obrigado, assim, porque sabe como é que é mulher, né? Às vezes pega e põe a postagem de bobeira, para os outros pensarem alguma coisa, né? Então foi isso, tá? De repente vai que ela repetiu aquela postagem, eu não reparei, né? Republicar, pode, né? Esse tipo de coisa, assim. E daí que eles foram ficar juntos de volta. De repente ele fez isso mesmo, de colocar o link dela, porque esse é o tipo de coisa que ele faz, para eu ir atrás, para eu contar, para ela daí ficar com ciúme, saber que está perdendo ele e tal, e daí ela ir atrás e ele ia estar com ela. Pode ser, não pode ser isso? Pode, né? Só que ela também colocou uma postagem que era do dia 16, então ele saiu daqui, não, ele saiu dia 14, era do dia 15 ou 16, e que ele estava em Caiobá com ela. Até porque eu acusei ele de estar em Caiobá. No dia que eu xinguei ele lá, que eu falei que ele estava rodando o litoral, que eu chamei ele de prostituto, eu falei que ele estava em Caiobá. Ou em Pontal mesmo, eu falei assim, você não está em Matinhos? Eu falei isso. Aí depois eu fui ver essa postagem dela no Facebook também, ali dizendo Caiobá. Quer dizer, ou era no TikTok? Eu não consigo lembrar disso. Acho que era TikTok. Eu não me lembro. Eu tenho que ver. Mas eu tenho todos os prints aí. Eu até baixei isso aí. Baixei não, eu filmei com outro celular, né? Isso aí pode ser sido ideia dele, tá? Isso pode ser sido ideia dele. Ou pode ser uma inserção dele no perfil dela. Só porque eu falei aquilo para eu daí ficar pensando mesmo. Aí ele colocou a imagem real dele. Se foi ele que fez, ele colocou a imagem real, porque ali eu reconheci que era ele mesmo. Ou então, se ela fez, ela sempre coloca ele real, né? Colocava, né? Eu não sei, tá? De tanta coisa aconteceu parecida com isso, assim. Foi tanta coisa que aconteceu, principalmente depois da medida protetiva, tanta coisa ele fez nesse sentido. Só que daí ele fazia com os perfis falsos dele, né? Mas a frieza dele não é só por causa disso, tá? Tem uma outra frieza. Tem muito mais coisas frias que ele faz. Por exemplo, quando eu acusei ele, porque daí eu cheguei à conclusão, porque eu vi que tinha um cara no perfil do irmão dele. Tudo isso eu não sei se é de verdade, essas coisas, tá? Eu não sei mais se é de verdade. Mas tem o irmão dele, né, que tem o sobrenome dele, que é irmão dele, que tem a imagem do pai, da mãe dele.
Bom, gente, tudo isso eu vi apenas na internet, tá? Eu nunca conversei com a mãe dele, nem com o pai. Nunca vi na minha frente H. Ninguém. Eu vi aquelas pessoas que eu falei no outro vídeo. Eu vi ele, vi a E, vi a filha da E, que dizem que é filha da E, né? Então tá bom. E vi. Quem mais que eu vi? Tem mais? Ah, e o TX, né? O motoboy. Foi só essas 4 pessoas que eu conheci pessoalmente, de toda essa história. Essa história tem muitos personagens. E foi só essas 4 que eu conheci pessoalmente, tá? Teve alguns caras que estavam lá no inferninho que eu conhecia pessoalmente já. É, teve. Mas isso aí não interessa. Agora, então ele teve essa frieza de. Ah, tá. Daí eu cheguei à conclusão que tinha um cara lá que era amigo do irmão dele no Facebook e que sempre curtia as postagens onde estava a mãe e o pai dele. Principalmente a mãe, curtia ali. Aí eu pensei, o que será, né? Aí quando eu entrei, eu vi que era um músico, o tal do F. E quando eu vi as fotos do músico, gente, eu me assustei. Ele não tinha cara dele. Para hoje eu dizer, não, mas olha, a cara dele, ele fez em cima da cara. Não tinha cara dele. Eu não achei nada parecido com ele. De rosto, os traços. Mas o cara fazia as poses igualzinha dele, assim. Sabe? Ele fazia umas poses na época bem assim, que ele olhava as pessoas assim. Eu não estava fazendo muitas poses, mas ele fazia assim, né? E ele tinha aquele cordãozinho dele aqui com o souvenir dele, que ele levou um souvenir meu, tá? O souvenir aqui e o outro, um crucifixo aqui. Aliás, ele quase pegou um crucifixo que eu tinha e ele desistiu. Quer dizer que talvez essa figura seja real, então. Essa figura que usa um crucifixo, né? Só que o perfil do F, hoje eu já sei que é falso. Porque depois de umas certas coisas que aconteceram, principalmente depois que eu falei do quarto vermelho, que os dois estavam no mesmo cenário, esse perfil do F, ele foi totalmente invadido por postagens para me confundir, para confundir com várias postagens de quarto vermelho ali e que não existiam, porque eu já olhei o perfil dele. Esses perfis eu estudo de cabo a rabo quando eu acho que tem uma coisa importante, tá? Então eu sei que não tinha aquelas postagens e elas apareceram. E tem uma postagem que o F, que se diz professor de violão, de guitarra, ele está tocando ali a guitarra dele e de repente uma moça que aparece junto, mas num outro cenário, como se estivesse assim, acompanhando ali, como se eles estivessem tocando junto. E essa moça está dublando, e muito mal dublado. Ele já fez isso com outras pessoas, eu tenho que ver. Vários desses vídeos eu tenho, eu baixei eles também. É só eu estudar melhor isso aí. Porque eu prestei atenção porque teve uma pessoa que escreveu ali, nossa, ela parece que está dublando. Aí eu fui reparar, realmente ela está dublando, interpretando muito mal. Mas o F toca de modo real. Então vocês acham que eu já não tenho mais certeza agora, nesse instante, se o F existe ou não. Porque ele toca realmente. Dá para fazer isso com a inteligência artificial? Um perfil assim, tocar realmente a guitarra? É uma coisa que eu tenho que me informar, tá? E ele tem mulheres, é interessante, porque tem uma postagem dele que ele está tocando o tal do violão. Parece que ele está na casa do cara, eu não sei, mas essa casa do cara também apareceu, essa sala do cara também apareceu no final, assim, porque antes não tinha. De repente começou a aparecer. E foi depois também que eu comentei alguma coisa, olha só como ele faz coisa, e às vezes eu não presto atenção. Eu comentei, você fica sentado nesse sofá, não comentei no perfil dele, né? Mas eu não sei do que eu comentei, mas que ele lê, ele está em tudo que eu faço, eu já vou dizer. Eu falei, tá esses 2 controles aí, você fica na frente da TV, a TV ligada ali, esse que é o teu trabalho, não sei o quê, a tua agência é essa. Depois disso começou a aparecer umas postagens com o interior da casa, daquela sala. Aí sempre aparecendo aquele sofá, aqueles controles, para confundir, sabe? Olha, é cada coisa. Então, talvez o F exista mesmo. Porque ele, inclusive, tem canal naquele YouTube Music, onde tem a música dele. Talvez ele tenha modificado o rosto, eu não sei o que é. Eu não sei mais. Outra vez eu não sei mais. Mas, em todo caso, e agora que eu estou pensando, né?
F não existir, então, quando ele brigou comigo, quando nós nos falamos em janeiro, porque eu falei que eu achava que era o marido dele que estava abrindo os e-mails dele, eu falei então que não devia ser a H, porque ele não conta para ninguém das mulheres que ele tem. Ela não devia saber, eu falei. Mas deve ser uma pessoa que sabe. Essa pessoa só pode ser teu marido, eu falei para ele. E ele ficou puto, né? Ele escreveu, fez um áudio ali, meta ali um processo, falar que eu tenho marido, que eu tenho marido nenhum. Se por acaso o cara não existir, essa é mais uma prova de frieza dele, né? Porque então ele devia estar achando super engraçado tudo aquilo e tá se fazendo de indignado. Se por acaso era isso. Agora eu já não tenho certeza. Mas uma coisa que eu tenho certeza, que é frieza dele, é o tal do Dom Raf. O Dom Raf não existe. O Rafael do Dom Raf não existe. Tá? É uma inteligência artificial feita com a figura dele, mas modificada e mistura um daqueles que seriam irmãos do TX, que eu não sei se existe essa família, porque eu não encontro mais essa família em lugar nenhum. Tá? Então, a família dele, né? Esse cara está num cenário, ele foi montado, tudo aquilo que eu falei no outro vídeo lá. Então, isso foi uma frieza do K, porque ele conversou comigo ali, ele soube o que aconteceu com o TX, aí que tá. Ele soube porque eu falei no direto ali o que estava acontecendo. Então, eu achava que eu estava conversando com o TX, e mesmo depois que eu achava que era esse tal de Rafael mesmo, acreditei que podia ser, até porque eram dois perfis, eu pensei, não, esse TX fica com o Dom Raf e o Rafael está com o RafMed, porque um passava os meus arquivos de um para o outro. E isso ficou gravado lá no meu antigo Facebook. Eu espero realmente ter print disso, porque eu não tenho mais o Facebook, né? Mas eu não sei, mas acontecia isso. Então, eu sabia tudo, menos que eu estava conversando com o cara, né? Eu conversava com o Rafael, achando que era o TX, depois eu conversava com o Rafael, achando que era o Rafael mesmo, e ali eu comentei as coisas que aconteceram com o TX, sabe? Eu acho que ele pode ter realmente mandado esse TX, porque o TX fez uma coisa muito semelhante que ele fez aqui. Semelhante e de mau jeito, de quem não tem experiência com isso, tá? Nem sabe o que está fazendo. Tanto que depois ele ficou circulando aqui, né, com a moto dele, que ele queria falar comigo. Eu não sei até hoje o que era, tá? Então isso foi uma frieza dele, né? Mas a frieza maior foi quando eu tinha um perfil fechado no Instagram. Ele tentou de tudo. Ele foi até com o perfil da Gala tentar entrar, porque eu perguntei pra Gala, falou que ela não tinha estado lá, não tinha pedido nada lá. Ele deve, mas foi o perfil dela lá. E outros perfis que dava para ver que, principalmente esses de jogo do Tigrinho, eu já tinha acusado ele de jogo do Tigrinho. Ele é cínico, né? Ele foi lá com o perfil de jogo do Tigrinho, sacou? É isso aí. Ninguém entrava, mas quando foi o Dom Raf, que ali se chamava Ralph, um PH, Ralph, e mais aquele travessão assim, o underline, aquele eu deixei entrar, porque eu achei que era aquele, o Dom Raf. Porque ele estava também no... Nossa, esse Dom Raf, esse Rafael, né? Ele estava o tempo todo no meu WhatsApp. Quer dizer que o cara podia estar só com ele lá, e com mais ninguém. Eu acho que aquele Vamos América também era ele, tá? Aquele Vitor de Oliveira podia até nem ser ele, podia ser um outro, então. Podia ser o TX também. Ou podia ser outra pessoa, eu não sei. E o fato é que ele ficou bem quietinho. Tanto no WhatsApp ele ficou quietinho, como o Rafael. Depois ele saiu. Como nesse Instagram, ele ficou quieto. Eu estava ali, eu não estava mais falando dele quando eu coloquei o Rafael, né? Mas tinha um vídeo que eu coloquei dele ali que eu fiz, não de xingamento, nada, um vídeo bonito, e eu não falo nada também. Fico ali o tempo todo, né? Olha só, esse Rafael, ele seguia uma mulher muito estranha no Instagram. Aliás, ele só seguia mulheres estranhas e estrangeiras, sabe? Aquela mulher talvez fosse uma mulher feita com inteligência artificial. Era uma velha aquela mulher.
muito esquisita, feita com inteligência artificial e com a cara dela, o rosto dela, de uma criminosa procurada no Brasil. Né? É bem coisa dele fazer isso. Né? E eu reconheci porque eu vejo essas coisas também. Ainda bem que eu não fiz nenhuma denúncia de nada para ninguém, porque já pensou se denunciar as coisas tudo errado. Né? Gente, é por aí a coisa, tá? Esse homem, ele é frio, ele planeja as coisas por algum motivo, ele está fazendo algum tipo de estudo mesmo. É isso que ele está fazendo. Tô ficando super cansada, tenho que dormir.